Ok, ok, ok. Seguinte, pô, tirar esse daqui que tá meio alto. Eu fiquei de gravar um vídeo para vocês, acabei que demorei muito, me enrolei. Esse fim de semana foi meio complicado, mas antes tarde do que nunca, a gente vai fazer aqui uma pequenina revisão só falando sobre os assuntos da prova, trabalho avaliativo, que vai ser feito amanhã. Na verdade, mais tarde, né? Enfim, como vocês sabem, o nosso assunto é o espaço agrário amazônico. A gente vai ver alguma dessas transformações e como essas transformações elas foram, digamos, acontecendo aqui, sobretudo a partir dos anos 60, 70, enfim, de lá para cá muita coisa aconteceu. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas a partir de agora. Então vamos lá. Nos anos 70 houve uma espécie de um replanejamento da região. O governo federal começa a pensar a Amazônia de uma forma um pouquinho mais planejada, pelo menos assim, o discurso era de que havia um planejamento, só que era um planejamento que colocava à margem praticamente as populações que viviam aqui e todo o planejamento ele foi feito de modo a beneficiar empresas e pessoas de fora da região. Então, o Brasil vivia naquela época um problema social no campo muito grande, sobretudo no Nordeste e no Sudeste também, onde havia muitos conflitos, e esses conflitos se davam porque o Brasil já era, naquele momento, um país com grande concentração fundiária, ou seja, muita gente era dono da terra, ou melhor, desculpe, muita gente queria trabalhar, queria ter acesso à terra, mas não tinha porque a terra ela era concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Então, essa concentração fundiária, ela gerava conflitos, e esses conflitos eram muito frequentes no Nordeste, no Sudeste e em outras regiões. Por sua vez, a região amazônica ela era vista pelo governo federal como um vazio demográfico, uma região que era quase que inabitada. Portanto, na cabeça do governo federal, se resolveriam dois problemas com uma só ação. Ao trazer esses migrantes do Sul, do Sudeste, do Nordeste para a Amazônia, resolveria uma questão dos conflitos, no caso lá nessas regiões, já que essas populações seriam trazidas de lá para cá, e faria que aqui se resolvesse outro problema, que era a falta de mão de obra aqui na Amazônia. Bem, a gente sabe que na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário. Não só não resolveu o problema lá dos conflitos de terra no Nordeste, no Sul e Sudeste, como trouxe esses problemas, esses conflitos para cá. É bom que se diga que esses conflitos pela posse da terra aqui também, né, na região norte, na Amazônia, eles já existiam, porém, eles foram aumentados assim numa escala muito grande após essa investida do governo federal. Bem, a gente está falando sobre o espaço agrário, e o espaço agrário amazônico ele é marcado por muita tensão, por muita luta, por muita injustiça, pela falta de presença do Estado, pelo poder paralelo do dinheiro dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, das grandes empresas rurais. Então a gente vê que, na verdade, o espaço agrário ele é bem tenso aqui na Amazônia, tá bom? Bem, logo de cara nós temos dois personagens que são bem famosos, infelizmente por razões tristes, né? Ambos foram assassinados. Chico Mendes à esquerda aqui e a Dorothy Steng à direita foram assassinados por conta da sua luta, por conta da bandeira que eles ergueram em nome da preservação da floresta, em nome do respeito aos direitos dos trabalhadores, do acesso à terra, à função social da terra. E essas pessoas acabaram morrendo por culpa também da falta de ação do Estado, né? Da falta de preocupação do Estado em fazer com que essas pessoas e outros pudessem ter a sua luta, digamos, sabe, levada mais à frente. Tá? Esses dois casos eles são famosos, são casos que atingiram assim, proporções mundiais, porque TV, jornais de vários locais do mundo vieram para cá para cobrir, mas todos os dias, infelizmente, pessoas como eles aí, que não são tão famosos, que não têm tanto apelo, sofrem e morrem também por conta dessas injustiças aqui. Bem,
A gente já sabe como foi que esses migrantes nordestinos, sulistas do Sudeste vieram para cá. Aqui nós temos algumas imagens que são bem icônicas, né? A depredação da floresta, a retirada de madeira ilegal, os corpos dos 19 sem-terras que foram assassinados numa chacina aí em Eldorado do Carajás, tá? E isso aqui, na verdade, é só uma pequena amostra do que a gente vê aqui. Como eu falei, é uma região que vive muito tensa por conta dessa série de fatores, desses novos atores que chegaram aqui e que começam a se confrontar com os atores que já estavam aqui. Então, nós estamos falando de uma região que, de fato, tem muita coisa ainda a ser, como é que eu posso dizer, a viver, e tem muito que se organizar. A região é muito rica, a gente sabe disso. A região norte, a Amazônia é uma região riquíssima. No entanto, a gente percebe que essa ineficácia do Estado e a ganância, sabe, os grupos diferentes tentando disputar o mesmo espaço, fazem com que esse cenário de conflito seja muito forte na Amazônia de modo geral, mas principalmente aqui na região sul e sudeste do nosso estado, do Pará. Bem, quando a gente fala desse espaço sagrado de ontem, a gente fala de uma região que era intocável. Na verdade, a Amazônia, aqui no Brasil, desde sempre ela foi não um problema, pelo contrário, ela nunca foi um problema, mas a maneira como as pessoas pensavam a Amazônia, como elas viam a Amazônia, isso sim era um problema, porque, diferente de outras regiões do Brasil, desde sempre a Amazônia ela teve uma riqueza natural muito grande mesmo, a ponto de que os portugueses, os primeiros colonizadores, né, eles nunca se preocuparam, por exemplo, em tentar desenvolver aqui uma outra fonte de renda, uma outra questão econômica, porque era tudo tão farto, era tudo tão assim próximo. O extrativismo ele se mostrou desde sempre muito lucrativo, tá? Seja pela questão da madeira, extrativismo animal, extrativismo mineral que veio depois, né? Então, hoje a gente tem algumas das maiores jazidas de determinados minerais aqui no nosso estado, como o ferro, bauxita, como caolín e outros, ouro. Então, assim, essa grande facilidade de poder enriquecer, poder ter uma boa soma de dinheiro apenas com base no extrativismo, fez com que desde sempre a região fosse vista apenas como uma região extrativista e por conta disso nunca se preocupou, nem governo, nem capital privado, praticamente ninguém, em fazer com que a região de fato se desenvolvesse para além desse extrativismo. E isso se mostra um problema hoje porque a nossa região, ela ainda hoje, é uma região que depende muito ainda do extrativismo. Nós não temos grandes indústrias aqui na região norte. Tem ali o Parque Industrial de Manaus, mas tirando isso, nos outros estados, nos outros 6 estados, mesmo considerando o estado do Pará, a gente não tem isso aí. Então, mostra-se um problema. O turismo, que poderia ser muito bem explorado, não é, pelo menos não na sua totalidade, não no seu potencial por inteiro. Então a gente percebe que ainda hoje o extrativismo é o que manda por aqui. Bem, e aí as coisas foram, o tempo foi passando, após o golpe militar de 64, houve uma necessidade de ajustar a região amazônica, de integrá-la ao restante do Brasil. A gente sabe que, na verdade, essa história de que terra sem homens para homens sem terra, o Brasil tem que abraçar a Amazônia é nossa, não sei o quê, o popular integrar para não entregar, terra sem homens para homens sem terra, esse monte de baboseira, e até a famosa ameaça vermelha, o medo de perder a Amazônia para os comunistas, estamos falando de Guerra Fria, né? Anos 70. Isso tudo fez com que o governo federal começasse a olhar com mais cuidado para a Amazônia e a partir daí surgem os grandes projetos que nós falamos lá atrás. E esses grandes projetos, eles pretendiam trazer para cá, para a região, uma gama de empresas que iriam explorar esse potencial natural da região, sobretudo o potencial mineral. O grande problema é que o governo considerava a região um vazio demográfico, porém nós sabemos que isso não é verdade, a região ela era habitada, tanto é que quando o governo, as empresas vieram para cá, elas começaram a entrar em conflito com as populações que já viviam aqui, indígenas, ribeirinhos,
catadores de babaçu, sabe, uma gama de pessoas. Meu Deus, credo, deu um sono. Uma gama de pessoas que vivia e vive aqui até hoje e que agora de repente se vê numa situação de ter que abandonar a sua terra, ter que abandonar a sua casa, porque uma grande empresa chegou e quer o espaço. É claro que ninguém vai sair numa boa, logo o conflito se forma a partir daí. Só lembrando, né, como eu disse, o conflito aqui na Amazônia ele já existe há bastante tempo. Só que a chegada dessas empresas, esse, entre aspas, planejamento do governo federal, essas atitudes do governo federal fizeram com que esses conflitos aumentassem ainda mais. E aí que vem a questão do PIN, né? O plano, tem o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PIN, Programa de Integração Nacional, que seriam programas, planos que tentariam fazer com que a região se integrasse ao restante do Brasil. Quando eu digo se integrar, não é que a Amazônia estava separada, claro, não era um território à parte, mas era como se fosse, porque apesar de fazer parte do Brasil, era como se não fizesse, porque não tinha ligação por terra entre os estados da Amazônia e a parte mais ao sul do Brasil, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os principais estados brasileiros. Logo, esses programas, o PND e o PIN, eles iriam, através da abertura de estradas, fazer essa interligação para que a Amazônia, de fato, fosse integrada para não entregá-la de bandeja, né? E no ritmo dessa abertura de estradas, vieram para cá milhares e milhares e milhares de migrantes de vários locais do Brasil e até de outros países daqui, que viram ali uma oportunidade de, enfim, enriquecer. Mas, como eu disse, o território não estava vazio, logo, conflito. A Transamazônica é uma das principais rodovias nesse sentido, né? Ela corta, ela vem do Nordeste e corta boa parte da região norte, da região amazônica. No entanto, ela nunca foi terminada na sua totalidade. Porém, às margens da Transamazônica, centenas de milhares de colonos, de trabalhadores, de imigrantes se fixaram, empresas também se fixaram, o próprio governo federal também tinha interesse em manter aquela área como propriedade do governo federal. Logo, todo mundo disputando o mesmo espaço, o que que vai acontecer? Briga, né? Conflito, porrada. Essa parte que esse cartaz é interessante que ele fala aqui, ó, aqui bem cercando a região amazônica, chega de lendas, vamos faturar. Tipo, só falta ele dizer assim, tipo, olha, quem quer saber de floresta, rapaz? Bora botar isso no chão, bora queimar, bora cortar, bora fazer dinheiro com esse negócio de mato, porque ninguém quer saber desse negócio. Foi quase isso. E por conta disso, a gente teve praticamente uma das etapas assim, de maior desmatamento, de destruição da Amazônia ao longo desses últimos anos, né? Nesse período que os projetos estavam sendo implantados aqui. Essa parte é bem interessante, nós já falamos sobre isso, mas eu vou falar de novo. Quando eu digo atores sociais, eu quero saber, eu estou me referindo às pessoas que estão na Amazônia, as pessoas que fazem parte desses conflitos, são os que estão diretamente envolvidos. Os poceiros, como o nome já sugere, são pessoas que moram nas casas, moram na terra, ocupam a terra, porém não têm a posse definitiva. Eles estão lá, não assim de documento. Eles são pessoas que às vezes ganham a terra do pai, que ganham do avô, que ganham do bisavô, moram há gerações naquela área, porém não possuem documentos que comprovem a posse da terra. Por isso eles são chamados de poceiros. Os colonos são os agricultores que vieram para cá incentivados pelo governo federal para trabalhar nos projetos agropecuários que seriam abertos aqui às margens das estradas. A maioria deles foi abandonada, foi deixada à própria sorte e tiveram que se virar por sua própria conta e risco, já que não havia dinheiro nem condições para eles voltarem. Então, esses colonos são esses trabalhadores que vieram para cá em nome desse desenvolvimento, dessa riqueza, desse apoio do governo que nunca veio. Os indígenas, os nativos, obviamente bem simples de entender. Grileiros, esses são um personagem bem central nessa questão, porque os grileiros eles são aqueles que estão diretamente envolvidos na contratação, por exemplo, dos peões, que vão ser os trabalhadores. O grileiro ele faz uma espécie de intermediação entre o empresário, o grande fazendeiro e a mão de obra, que quase sempre é análoga à escrava. Então o grileiro ele é esse cara que vai... Desculpa, o grileiro, quem faz essa intermediação até
me distraí aqui com um pequeno detalhe que está aqui no quarto e falei bobagem. Volta essa parte. O grileiro, na verdade, ele é o que vai, é o falsificador. Tem até tá aqui, não é exatamente uma charge, mas é um quadrinho que mostra mais ou menos assim, de forma bem resumida, qual é a ação do grileiro, né? É o falsificador de documentos que usa aquele lance do grilo na caixa de sapato, com os documentos, para dar aquele aspecto de envelhecido, tá? E boa parte teve uma reportagem há alguns anos que mostrava que mais da metade das terras, das grandes propriedades aqui na Amazônia, no Pará, mais especificamente, é fruto de grilagem, ou seja, são terras que têm títulos, mas são títulos falsificados. E quando eu digo títulos falsificados, eu estou falando da participação do Estado, porque o Estado, através dos cartórios e através das secretarias que cuidam disso, como o INCRA e o IPERPA, ele também participa disso, ele também é uma espécie de coautor dessa falsificação, porque o documento pode até ser falso, mas ele é tornado, entre aspas, verdadeiro nos cartórios, que são não propriedade do Estado, mas eles são ali, eles têm um convênio com o Estado e eles funcionam com a anuência do Estado. Logo, dá para dizer que o Estado também é cúmplice nisso. Não é à toa que muitos desses caras são políticos, né? Então, porém, a gente já vê como é que as coisas funcionam para lá. Os empresários são assim, essa frase é até interessante, ela representa o colonizador moderno. Quando eu digo colonizador moderno, quem é o colonizador antigo? Seria o europeu, que veio lá séculos atrás, o espanhol, o português. Hoje em dia, esses empresários eles vêm para cá representando um novo colonizador, porque apesar deles se utilizarem de métodos mais modernos, a prática é a mesma. Eles chegam, ocupam a terra, e sabendo, eu quero saber quem está ocupando, se é índio, se é seringueiro, se é o que for. Eles chegam e querem aquilo para eles, certo? Assim como os espanhóis fizeram, assim como os portugueses fizeram há alguns séculos. Então, esse agora ele é empresário, agora ele vem tipo trazendo o agronegócio junto com ele, trazendo maquinários, trazendo uma série de outros itens que são diferentes dos que os colonizadores antigos faziam, mas na prática, como eu disse, a mesma coisa. Os jagunços são os capangas, né, quem faz a segurança das fazendas. Os empreiteiros, esse sim é o gato que faz aquela intermediação entre os trabalhadores, os peões e o fazendeiro. É bom lembrar que esse empreiteiro, o gato, ele faz isso até com uma espécie de proteção para o fazendeiro, para o empresário, para que esse fazendeiro ou empresário não tenha, digamos assim, uma ligação direta entre o crime que está sendo cometido, né, que é tornar esses trabalhadores praticamente escravos e, sabe, sendo assim, tendo intermediário, esse fazendeiro ele consegue, entre aspas, não estar ligado diretamente, apesar de que todos sabemos que são eles os mandantes. Os peões, os trabalhadores rurais, aqueles que nós vimos no documentário que eu passei para vocês lá atrás, aqui nas terras do Bem-Virar. Os latifundiários são os grandes fazendeiros, né? Aqueles que possuem extensões absurdas de terra. Os povos da floresta são aquelas pessoas que são os nativos da região, porém não índios, certo? São os ribeirinhos, os pescadores, o pessoal que vive do extrativismo, né? Que vive da floresta. E, para finalizar, os pistoleiros, que são aqueles que são contratados para eliminar a quem está dando trabalho, quem está fazendo barulho, quem está incomodando, como foi o caso daqueles que eu mostrei no início, né? O Chico Mendes, ele fala Chico Buarque, o Chico Mendes e a Dorothy Stang. Essas duas charges que eu achei sensacional, porque é engraçado, filma só daqui para cima, daqui para baixo minha imagem não fica boa. Claro, ele está esmagando um trabalhador rural, ele está matando. E na outra charge, a repórter pergunta, mas o senhor concorda que o sem terra precisa de um pedaço de terra? Ele, claro, embaixo da terra. Isso aqui, na verdade, apesar de ser em tom de brincadeira, é muito real. Isso acontece, infelizmente, muito ainda, não só aqui no nosso estado, infelizmente no Brasil inteiro. E é uma prática que, como eu disse, o Estado sabe e pouco faz. Felizmente hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem maneiras de tornar público, de fazer com que o mundo saiba como as coisas estão aqui. E isso tem sido um alento, porque apesar de ser difícil, de vez em quando, vez ou outra,
um desses caras acaba pagando, mas a gente sabe que infelizmente é muito pouco ainda. Eles ainda têm um senso de impunidade muito grande, porque que de fato é o que acontece. Eles ficam impunes porque eles são políticos ou eles são patrocinadores de campanhas políticas, logo esses políticos, os que são eleitos, não vão fazer nada para acabar a fonte de dinheiro deles, né? Então a gente vê que essa injustiça permanece até hoje e esse trecho aqui ele fala sobre ai meu Deus, algumas das razões que explicam isso. Essas tensões sociais, como eu falei, elas já vêm de outras regiões, apesar de que aqui já existia, né? Mas elas vieram meio que importadas do Nordeste, do Sudeste. A descoberta dessas jazidas minerais aqui na Amazônia também fez com que esse aumento da demanda vindo para cá aumentasse bastante. Esse aumento aumentasse é ótimo. Houvesse um aumento dessa demanda porque todo mundo meio que, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, nutre aquele desejo, mesmo que seja assim, consciente de, eu quero ficar rico, eu quero enriquecer, eu quero, sei lá, não trabalhar mais. E quando descobriram, poxa, que aqui tinha uma quantidade absurda de minérios, ouro, por exemplo, o Serra Pelado foi o maior garimpo do mundo, tinha mais de 100 mil pessoas aqui. Fizeram até filme, minissérie, enfim. Serra Pelada é um exemplo bem claro disso, e até mesmo agora, recente, agora 2020, está tendo uma polêmica porque tem um garimpo que foi fechado, mas na verdade ele acabou sendo reaberto, e aí estão pressionando, o governo federal está querendo que ele fique funcionando, mas tem ONGs, tem entidades que dizem que aquilo não pode acontecer porque é em terra indígena. Enfim, está dando uma confusão no caramba, mas perceba que essa questão da exploração das jazidas permanece até hoje. A necessidade de expandir a produção agrícola se dá pela seguinte situação. No Nordeste, no Centro-Oeste, até no Sudeste, no Sul também, as áreas agricultáveis, as áreas de plantação, principalmente de soja, elas já estão ocupando áreas enormes lá. E uma das áreas que está assim, com uma possibilidade digamos, entrar como nova área de plantação é a Amazônia, já que aqui a gente tem, segundo essas pessoas, muita floresta, muito mato, não precisa de nada disso, então vamos derrubar a floresta e vamos colocar soja, que é o que dá dinheiro. Então, na cabeça desse povo, é mais ou menos assim que as coisas funcionam, certo? Então, essa necessidade de expandir, e a partir do momento que você chega na Amazônia e começa a derrubar e explorar essa terra que está ocupada por pessoas, por índios, por ribeirinhos, enfim, por pessoas da Amazônia, logo gera conflito. Também existe essa necessidade do governo brasileiro garantir uma certa soberania, né? No espaço nacional, com aquele medo, como eu falei lá atrás, né, de a Amazônia ser ocupada por comunistas e tudo mais. É bobagem. E deixa eu ver o que mais. Olha, infelizmente a gente disse que é de 2006, já não está atual, né? Quer dizer, o ano não, mas os números infelizmente sim. Essa área aqui, ó, que eu estou circundando aqui, essa área aqui, a gente está falando de um mapa que mostra os assassinatos no campo, os assassinatos por questões agrárias, né? De 1986 até 2006. Perceba aqui, ó, o estado do Pará. Ah, tô com sono. Tô com sono. Essa área aqui ela concentra uma quantidade absurda de assassinatos. Pará e Maranhão. E aqui, principalmente, ó, onde fica o chamado Bica do Papagaio. Tem esse nome, Bica do Papagaio, porque a área lembra, sei lá, porque vagamente o bico de uma ave, de um papagaio. Mas é uma tríplice fronteira entre Pará, Maranhão e Tocantins, onde nós temos ali, sabe, praticamente terra sem lei, onde as pessoas matam e morrem todo o tempo por conta desses conflitos, pela posse da terra, pelo poder, por áreas, enfim, por essa tensão que já está aí na região há muito, muito tempo. Vamos lá. E claro, assim, uma forma de resolver esse problema seria a reforma agrária? Seria. O que é a reforma agrária? A reforma agrária seria uma redistribuição da terra de modo a que as terras que estão concentradas na mão de poucas pessoas seriam desapropriadas. O governo ele não vai tirar a terra de ninguém. Na reforma agrária, as terras que são comprovadamente improdutíveis, ou seja, terras que não produzem nada, terras que não têm nenhum tipo sabe, de finalização social, de fim social, essas terras elas vão ser desapropriadas, o governo vai comprar essas terras e vai redistribuir
repassar para trabalhadores que vão, enfim, dar à terra aquela função social. Para quem não sabe, a função social da terra é a produção de alimentos, certo? Então, uma terra que não produz alimento é uma terra improdutiva. Logo, a reforma agrária ela iria fazer essa redistribuição. Por que que ela não acontece? Porque essa terra, mesmo a improdutiva, ela está na mão de pessoas que, como eu disse, ou são políticos ou que financiam campanhas políticas. E por que que essas pessoas não utilizam essa terra para produzir alimentos? Porque essas pessoas estão preocupadas em fazer algo que a gente chama de especulação imobiliária. O que é isso? Especulação imobiliária é você deixar a terra literalmente parada, esperando o tempo passar, para que com o passar do tempo essa terra valorize e você consiga vender pelo maior preço possível, ok? Então, e isso configura também uma atividade criminosa, porque acaba tirando, como eu disse, da terra a função social, que é produzir alimentos. Então, perceba que no Brasil, por exemplo, ó, o caso da fome, ela nunca foi por falta de terra ou por falta de trabalho, por falta de nada. É apenas uma escolha que algumas pessoas fizeram de que alguns vão comer bem, enquanto que a maioria vai comer pouco ou não comer nada e passar fome. Então a gente vê que, na verdade, é uma situação bem complicada. E a reforma agrária, ela resolveria? Sim, resolveria, mas é meio que uma utopia pensar que ela vai acontecer, porque as pessoas que podem fazer ela acontecer iriam perder muito, né? E merecem perder. Só que elas não querem, claro, elas querem continuar no bem bom, e aí fica difícil. As mortes no campo, mais uma vez, né, infelizmente o nosso estado é o recordista, nenhum outro estado do Pará, do Brasil, tem tantas mortes no campo relacionadas a conflitos agrários como o Pará, né? Sempre, sempre, sempre. Nem o Coronga está matando tanto quanto os conflitos no campo, né? E são números assustadores. Olha, isso aqui é de 2015 e 16. Compare com as outras regiões, olha. Enquanto no Nordeste, 34, 32, 8, 20 aqui, ó. No Sudeste, no Pará, 64 em 2015, 72 em 2016. Eu não tenho números de 2019, mas eu tenho certeza que são, infelizmente, altos também. Esses casos, como eu falei, foram bem famosos do Chico Mendes, da Dorothy Stang e também desse casal aqui de José Cláudio e a Maria do Espírito Santo, que eles também eram líderes de movimentos que buscavam a preservação da floresta, que buscavam melhorias de trabalho para os trabalhadores rurais, né? Mediante essa exploração dos grandes empresários, dos grandes fazendeiros, e também foram, infelizmente, assassinados. E por isso ficou. Essa aqui, só para te terminar, que já está ficando meio longo esse negócio. As áreas que eu falei. Bica do Papagaio, essa aqui, ó. Por isso, tem esse formato que eu não sei de onde que tiraram que não um papagaio, mas enfim. Bica do Papagaio, onde fica essa cidade de Marabá, Parauapebas, no estado do Pará, a Ceilândia, Imperatriz, no Maranhão. E são áreas que têm uma atenção muito, muito grande. Extensão da Belém-Brasília, a gente vai ver que é muito comum essas áreas de conflito elas serem próximas ou praticamente na margem das estradas, porque antes da abertura das estradas, essas áreas elas não valiam praticamente nada. A partir do momento que você tem a abertura da estrada, automaticamente as margens elas se valorizam muito e elas passam a ser muito disputadas. E já que há uma disputa, muita gente querendo o mesmo local, é claro que a briga vai se formar e infelizmente a gente vai ter gente morrendo por conta disso. O mesmo raciocínio vale para a PA 150, tá? Que foi onde teve a morte dos trabalhadores sem terra, né? Lá na Curva do Oeste, os 19 sem terra. Esse é um monumento que foi criado em homenagem a esses trabalhadores, tá? Ah, Terra do Meio também. Como eu disse, olha, a questão que envolve abertura de estradas, proximidades com garimpo, também as áreas de extração de madeira, são as áreas onde a gente mais vai ter esses problemas, esses conflitos relacionados ao campo. Transamazônica, estrada também, tá? BR, Santana em Cuiabá, enfim, cara, são todas essas áreas que envolvem as estradas. E não bastasse tudo isso, a gente ainda tem a questão do trabalho escravo, né? Que o Pará também, Pará só tem recorde escroto, né? Que é também o estado que tem o maior número de trabalhadores em condição análoga à escravidão. Só para a gente dar uma resumida, essa escravidão ela se dá com base numa dívida, uma dívida ilegal, porque
Esses trabalhadores eles são recrutados, por assim dizer, de longe, normalmente do Maranhão e do Piauí, para virem trabalhar no Pará. E eles vêm com a esperança de trabalhar, fazer um dinheirinho, só que essas pessoas, eles são enganados, porque quando eles chegam aqui para trabalhar, trabalham e tudo mais, ao final do mês, quando vão receber, eles têm uma série de dívidas somadas à sua conta que eles não fizeram. Tipo, eles têm que pagar a viagem, têm que pagar a estadia na pousada, têm que pagar comida, material, têm que pagar uma série de coisas e são preços assim absurdos. Digamos que aqui, não sei, uma não sei quanto custa. Vamos lá, farinha. Um frasco de farinha que aqui a gente pague 5, 6 reais, para ele lá vai estar 20, 30 reais. Então são preços assim absurdamente altos para fazer com que a dívida só fique aumentando e esse trabalhador não possa ir embora enquanto essa dívida não for paga. Só que é uma dívida impossível de pagar porque ela, por mais que o cara passe 30 dias trabalhando dia e noite, a dívida dele vai continuar aumentando, ele não vai conseguir pagar. Então, é um tipo de escravidão meio que, assim, não declarada, porém na prática é. Isso é muito comum mesmo isso acontecer. De vez em quando tem na TV, no jornal, nas redes sociais, notícias de que em fazendas aqui da Amazônia foram descobertos trabalhadores nessa situação. E isso acontece ainda também porque o próprio Estado, que deveria coibir isso, deveria fiscalizar e proibir, prender as pessoas, ele de certa forma é conivente a partir do momento que ele não confere aos órgãos fiscalizadores materiais suficientes para isso. Né? Não tem carro, são pouquíssimos fiscais, são pouquíssimas pessoas que de fato se debruçam nessa questão e o que faz com que muita coisa passe despercebida. Cara, é bem complicado mesmo. Deixa eu ver o que tem mais para falar aqui. Isso aqui vocês têm aí. Tá, pô, isso aqui é trabalhador que fugiu e foi castigado levando, isso é ferro quente, tipo aquele ferro de marca boi, né, que foi colocado na barriga dele como um castigo porque ele teve a ousadia de fugir do trabalho escravo. Ele tinha que ficar lá quieto, né? Enfim, é um absurdo, mas infelizmente acontece muito ainda. Bem, galera, acho que por isso aqui já dá pra gente fazer um bocado de coisa, tá? Então, a gente se vê amanhã não, mais tarde, né? Mais tarde a gente se vê lá, a gente fala sobre esse trabalho, sobre essa provinha, trabalho avaliativo, né? Enfim, é a prova. E qualquer dúvida, chama que o pai tá on. O pai tá on, diferente do pai Neymar que se lascou, que o pai careca tá on, tá? Então, beijinho, tchau, tchau.